Oi, gente, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou introduzir o conceito de macronutrientes, tá? De macronutrientes. Então, o que que são esses macronutrientes? Quando a gente percebe nessa palavra, são os nutrientes grandes, são grandes moléculas de nutrientes. E a gente tem, né, três macronutrientes, que são os carboidratos, os lipídios, né, que são popularmente conhecidos como gorduras, e também nós temos as proteínas. Então, agora a gente vai estratificar um pouquinho melhor cada um desses macronutrientes. Então, os carboidratos, eles são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E geralmente a sigla, né, que a gente utiliza para esses carboidratos são CHO. Então, aqui na minha apresentação, tá? Quando vocês observarem essa sigla de CHO, é referente aos carboidratos. E algo muito importante que a gente precisa de saber é que 1 grama de carboidrato equivale a 4 quilocalorias. Então, quando a gente vai pensar, né, nas nossas refeições, na nossa dieta, sempre que a gente consome, né, 1 grama de carboidrato, para fazer o cálculo, a gente tem que considerar que ele tem essas 4 quilocalorias, tá? Então, isso é bem importante de você saber. Além disso, o principal carboidrato circulante, ou seja, que está circulando aí no seu corpo, é a glicose. Então, glicose, ou o que a gente fala é uma molécula de açúcar, ela é o principal carboidrato que a gente tem no nosso organismo e que ele está facilmente, né, lá disponível para a gente utilizá-lo como energia. E aí, quando a gente sofre, né, quando a gente precisa de armazenar esse carboidrato, vem uma enzima chamada glicogênio sintase. E o que que ele faz? Pega essa glicose e armazena lá dentro das nossas células. E a glicose armazenada recebe o nome de glicogênio. Tá? Então, o glicogênio é uma grande macromolécula, né? Uma grande molécula que a gente tem no nosso organismo e ele é basicamente essa glicose lá armazenada para a gente poder utilizar ela mais tarde, quando a gente precisar, por exemplo, em um momento quando a gente vai praticar exercício físico, que a gente precisa de mais energia, tá? E o glicogênio, ele pode ser armazenado em 2 locais, no fígado e no músculo. E aí, durante o exercício físico, esse glicogênio que está lá armazenado nos nossos músculos, principalmente, ele é quebrado em glicose e essa glicose é a energia que a gente precisa, né, para fazer o exercício. Então, o glicogênio fica lá dentro do músculo. Então, começou o exercício e precisou de uma energia, né, além daquela que está circulando no nosso corpo, o glicogênio que está lá no músculo esquelético, né, vai ser quebrado, transformado em glicose novamente e vai gerar energia para a gente poder fazer o exercício físico. Só que é bom considerar, né, que as reservas de glicogênio, ela acaba em poucas horas. Então, assim, você não vai ficar com aquele glicogênio muito tempo no seu músculo, tá? Ele sempre vai ser degradado e depois vão ser criados novas moléculas de glicogênio. Então, nessa figura aqui, é só para mostrar para vocês, né, uma molécula do músculo que tem a glicose. E aí a glicose, ela vai ser transformada em glicogênio quando ela precisa de ser armazenada, né? E quando ela é utilizada, a glicose vai ser utilizada sem se transformar em glicogênio, ela vai lá para a corrente sanguínea, tá? Então, voltando aqui, a glicose ela é transformada em glicogênio. A gente tem a fermentação láctica, que não cabe nesse vídeo, mas pode ser transformada em lactato, tá? Isso a gente vai ver em outro vídeo. Mas a glicose lá no músculo, né, vai transformar em glicogênio. E aí, quando a gente pensa no fígado, né? Porque quando o glicogênio está lá no músculo, ele é muito fácil de ser utilizado durante o exercício. Mas quando a gente pensa que esse glicogênio está lá no fígado, né? Ele precisa novamente ser transformado em glicose para essa glicose cair lá na corrente sanguínea. E aí, né, ela poder ir lá para o músculo ou para fazer o exercício físico
ou para virar glicogênio, tá? Então, agora a gente vai passar para os lipídios, né? Os lipídios são as gorduras, tá? Esse é um termo que a gente já usa bastante, que são os lipídios. E eu comentei, né, que 1 grama de carboidrato equivale a 90 quilocalorias. Só que se a gente observar, os lipídios equivalem a 9 quilocalorias. Então, né, a molécula de gordura, os lipídios, eles são muito mais energéticos ao se comparar com os carboidratos. E quando a gente vai dar os nomes, né, desses lipídios, os ácidos graxos são os principais lipídios circulantes. Ele é primário na obtenção de energia do músculo. Então, quando a gente precisa da energia mais rápida, né, são esses ácidos graxos que vão entrar em ação. E, igual eu falei que o glicogênio, ele é o modo do carboidrato se armazenar, o triacilglicerol é a molécula, né, de lipídios, de ácidos graxos, que os ácidos graxos são armazenados. Então, o triacilglicerol é a forma, né, que os ácidos graxos, que a gordura é armazenada no nosso corpo. E ela é armazenada lá no nosso tecido adiposo, que a gente chama de adipócitos, que são células de gordura, células de tecido adiposo. E o triacilglicerol, ele é armazenado em 3 ácidos graxos, tá? Mais um glicerol. E ele é encontrado, além das células adiposas, no adipócito, a gente também pode encontrar ele lá no músculo esquelético. E quando a gente precisa de utilizar, né, esse triacilglicerol, quem vai lá quebrar essa grande molécula é a lipase, que é uma enzima de lipídio, né? Como a gente vê mesmo o nome, ase está relacionada à quebra, né? E de lipídio. E aí, quando tem essa quebra, a gente tem 3 ácidos graxos para serem utilizados como energia, mais um glicerol. E o glicerol, ele também pode ser usado pelo fígado para sintetizar glicose. Então, também não vamos falar nessa aula, mas esse glicerol, ele pode sintetizar glicose, a gente pode fornecer energia, né, através da glicose com esse glicerol quebrado aqui nessa fórmula, tá? Além disso, nós temos outros lipídios bem importantes no nosso corpo, que são os fosfolipídios, e eles estão presentes principalmente nas membranas, né, das nossas células, na bainha de mielina, que fica lá nos nossos neurônios, e também ele é uma fonte de energia no músculo. Só que os fosfolipídios, eles não são utilizados como fonte energética, tá? Então, pensando na bioenergética, que a bioquímica trabalha bastante, os ácidos graxos são a principal fonte energética de lipídio que a gente tem. E além disso, né, outro tipo de gordura que a gente também tem no nosso corpo são os esteroides. E ele também não é utilizado, né, como energia, mas ele ajuda muito na síntese de hormônios sexuais. Então, por exemplo, os esteroides, eles estão muito relacionados com o colesterol também. Produzem hormônios como testosterona, nas mulheres tem a progesterona também. Então, os esteroides, né, esse tipo de lipídio está mais relacionado com essas funções, além da energética. E por último, o último macronutriente que eu vou mostrar para vocês são as proteínas. E as proteínas, elas são formadas por ligações peptídicas entre aminoácidos. E aí, né, esses peptídeos, né, o que quer dizer? Aminoácidos são várias moléculas pequenininhas que a gente tem no nosso organismo. Então, para fazer a digestão, essas proteínas, né, elas são digeridas como aminoácido, porque a gente precisa quebrar elas em células pequenininhas. As ligações peptídicas são vários aminoácidos juntinhos um com o outro, tá? Então, são isso que são as ligações peptídicas. E as proteínas são vários peptídeos, são ligações peptídicas. É como se você tivesse vários peptídeos, né, para a gente ter as proteínas.
E os aminoácidos nós temos 20, né, no nosso organismo, e 9 desses aminoácidos são essenciais. O que que isso quer dizer? Que a gente não produz pelo nosso corpo. Aminoácidos essenciais são essenciais que a gente coma. Então, a gente precisa ingerir, né, esses aminoácidos. E 11 dos outros aminoácidos, né, eles não são essenciais. Ou seja, o nosso organismo já produz ele naturalmente. E como eu disse que os carboidratos, né, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias e 9 gramas, e 1 grama de lipídio tem 9 quilocalorias, 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias, tá? Só que as proteínas, elas são pouco utilizadas como energia no nosso corpo, porque elas são muito importantes para a estrutura do nosso organismo, né? Elas têm essa função estrutural. Então, geralmente, quando é mais só um catabolismo, né, maior, que essa proteína é utilizada como um exercício muito extenuante, ou até em períodos muito longos de jejuns, ou até algumas doenças, essa proteína é utilizada. Só que vários aminoácidos que a gente tem no nosso organismo, eles são intermediários metabólicos. O que que isso quer dizer? Que a gente precisa dos aminoácidos para fazer esses metabolismos para a gente gerar energia. Então, a glicose e os ácidos graxos, eles são a energia, né? A partir deles, a gente precisa deles para ter energia. E os aminoácidos, eles colaboram muito com essas reações que tem, né? Com essas fórmulas que tem para a gente poder ter a energia, mas a função deles não é, da proteína, né, não é principal como utilização de energia. Então, resumindo, o que é importante saber disso, né? Carboidratos, tem 1 grama de carboidratos geram 4 quilocalorias. A glicose é o principal carboidrato circulante e o glicogênio é o principal carboidrato armazenado no nosso organismo. Os lipídios, também conhecido como gorduras, né? 1 grama gera 9 quilocalorias. Os ácidos graxos são os principais gorduras circulantes e o triacilglicerol é a principal gordura armazenada. E as proteínas, 1 grama de proteína, né, gera 4 quilocalorias. E é muito importante, né, só introduzindo esses termos, que quando a gente vê o termo lise, geralmente está relacionado com quebra. Então, termos como hidrólise, por exemplo, quer dizer que está relacionado com a quebra. E gênese, como a gênese, né, é um termo utilizado para formação. Então, se vocês observarem, né, alguma dessas duas palavrinhas junto com outras, está relacionado a lise, quebra, e a gênese, informação. Então, essa foi a aula de macronutrientes. Caso você tenha tido alguma dúvida, né, que eu falei aqui, pode me mandar um e-mail, comentários ou entrar em contato.